Olá, meus amigos. Eu sou Alexandre Costa em Personagens da Bíblia de A a Z. E o nosso personagem de hoje é Maria. Maria, forma grega do nome hebraico Miriam, que significa rebelião. Maria, meus amigos, mãe de Jesus, ocupa uma posição única na história humana, como a mulher escolhida por Deus para conceber Jesus, o Salvador do mundo. A Bíblia se refere a ela por 17 vezes em todo o Novo Testamento. A maioria das informações que encontramos sobre Maria foi registrada não com o propósito de falar a respeito dela, mas para confirmar a divindade, a missão messiânica e o cumprimento profético da vinda de Jesus. Maria vivia numa vila chamada Nazaré, localizada ao sul da Galiléia. Era noiva de José, um jovem temente a Deus. Ele também vivia em Nazaré. Mateus capítulo 1, versículo 18. Sua origem humilde e pobre é praticamente inquestionável. Ninguém de origem abastada viveria em Nazaré. Provavelmente de aparência simples, trajava roupas não refinadas, tecido em casa e tingido de cor marrom clara, de modo a esconder as manchas que naturalmente resultariam do fato de viver em um pequeno vilarejo sem recursos e com ruas sem calçamento. Somente as pessoas de posses podiam usar roupas de seda ou dar-se ao luxo de usar roupas brancas. A Bíblia nada revela sobre o nascimento de Maria ou da sua infância. Ela é mencionada pela primeira vez na ocasião da concepção de Jesus. A Bíblia não fala sobre a sua genealogia. No entanto, um livro apócrifo do século III, depois de Cristo, diz que seus pais se chamavam Joaquim de Nazaré e Ana de Belém. Maria tinha também uma irmã chamada Salomé, casada com o pescador Zebedeu. Mateus capítulo 27, versículo 56. Marcos capítulo 15, versículo 40. E João capítulo 19, versículo 25. Sendo assim, os discípulos Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram primos de Jesus. A vida para uma jovem no Oriente Médio daquela época era difícil e perigosa. As mulheres eram consideradas como cidadãs de segunda classe e propriedades de seus pais e maridos. Desde o momento em que davam os seus primeiros passos, eram ensinadas sobre as habilidades básicas de uma dona de casa, tais como cozinhar, tecer e costurar e limpar. Aos garotos era permitido algum tempo para o lazer, mas as meninas eram obrigadas a trabalhar em casa tão logo fossem capazes de fazer isso. Aos 12 anos, em geral, a menina era submetida a exames regulares, usualmente feitos por parteiras, e tão logo apresentassem os primeiros sinais de puberdade, era declarada apta para o casamento. Embora seja assustador para a nossa cultura, aparentemente, essa era a idade que Maria tinha quando foi desposada por José, aos 12 anos. O matrimônio não era uma relação romântica, mas um contrato feito pelos pais quando uma menina era concedida em noivado a um homem. Já era legalmente considerada esposa dele. O noivado e o casamento tinham quase o mesmo peso de compromisso. Mesmo que eles não tivessem se casado no sentido comum, a menina era declarada já compromissada para o matrimônio. O noivado poderia ser interrompido apenas por um processo formal de divórcio, o que era muito raro de acontecer. O casamento livraria o pai da responsabilidade de criar uma filha.
e o marido receberia alguém para cuidar das suas necessidades e dar filhos. Nenhuma relação conjugal acontecia até que a noiva fosse viver com o marido. Ter relações conjugais antes desse tempo era considerado um ato de adultério e severamente punido. O homem seria alvo de disciplina de ordem religiosa, mas a mulher poderia ser apedrejada até a morte. Foi dentro desse contexto histórico e cultural que o anjo Gabriel apareceu a Maria e anunciou que ela conceberia e daria à luz um filho. Essa criança seria chamada de Filho de Deus e receberia o trono de Davi. Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 33. Maria, por ser virgem, questionou Gabriel sobre como isso poderia acontecer. O anjo lhe disse: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá da sua sombra. E por isso, mesmo o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. Gabriel informou também a Maria que Isabel, uma prima dela, já bem idosa, estava grávida. Maria, então, em uma demonstração real de fé, submeteu-se à vontade do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 36 ao 38. Maria foi imediatamente visitar Isabel, futura mãe de João Batista. Assim que Isabel ouviu sua voz, o bebê em seu ventre pulou de alegria, e ela foi cheia do Espírito Santo. Isabel louvou divinamente ao Deus de Israel, porque lhe fora também revelado que Maria daria luz ao Salvador do mundo. Ela era bem-aventurada, escolhida para ser a mãe do Filho unigênito de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 39 ao 45. Maria ficou ainda 3 meses com Isabel e depois voltou para Nazaré. Lucas capítulo 1, versículo 56. Provavelmente José, seu noivo, descobriu sua gravidez nesse período e, por certo, se sentiu chocado e profundamente magoado. Hoje, lembramos a anunciação do nascimento de Jesus como um momento de grande honra e alegria. Entretanto, se considerarmos a sociedade judaica da época, o que houve no momento, naquela época, foi exatamente o oposto. Se descoberta grávida antes do seu casamento, resultaria em imediata acusação de adultério. Por ser noiva de José, a sua vida estava nas mãos dele. Como noivo de Maria, José tinha legalmente diante de si 3 opções: casar-se imediatamente, dar-lhe permissão para ela ir embora e viver em outro lugar, o que seria quase uma sentença de morte para uma mulher solteira e grávida devido à desonra, ou entregá-la à população para que ela fosse apedrejada. José planejou terminar o relacionamento em secreto para não humilhá-la e deixar que ela vivesse a desonra de estar grávida e solteira. O Senhor, porém, revelou-lhe por meio de um sonho que aquela criança fora gerada pelo Espírito Santo e o exortou a tomar Maria como sua esposa. José, sendo um homem íntegro, obedeceu a Deus e então se casou com ela. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 25. Por certo, isso o rotulou aos olhos das pessoas como o pai adúltero do filho dela, pelo resto da sua vida. Quando César Augusto ordenou que se fizesse um recenseamento em todo o mundo romano, José e Maria
tiveram que ir a Belém de Judá, pois eles eram da tribo de Judá. Ambos pertenciam à linhagem de Davi e também precisavam comparecer na cidade onde nasceram. Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 5. Enquanto estavam lá, chegou o momento de Maria dar à luz. Não havia lugar para eles nas hospedarias, por isso, provavelmente, eles tiveram que alugar um espaço em um cômodo das casas que era usado também para guardar animais, uma estrebaria. Nessa estrebaria, Maria o colocou dentro de uma manjedoura, que era um tabuleiro onde os animais se alimentavam. Lucas capítulo 2, versículo 6 ao 7. Se tivéssemos somente o relato de Mateus, pensaríamos que José e Maria moravam em Belém. Lucas, porém, deixa claro que o nascimento de Jesus ocorreu em Belém só por causa do recenseamento que levou seus pais à cidade natal dos seus ancestrais. Apesar de seu nascimento humilde, a presença do Filho de Deus nascendo entre os homens não poderia ficar em segredo. Um grupo de pastores, os quais receberam uma visitação celestial que lhes falou sobre o nascimento de Cristo, procurou para adorá-lo. Maria, no entanto, guardava todas estas coisas meditando no coração. Lucas capítulo 2, versículo 8 ao 20. No 8º dia após o nascimento de Jesus, Maria e José o circuncidaram. Eles ficaram nos arredores de Jerusalém até que 2 requisitos da lei judaica fossem cumpridos. O primeiro era que, para cada filho primogênito, um preço de resgate de 5 ciclos de prata ou o salário de 10 dias de trabalho, que tinha que ser pago no templo após o nascimento. Números capítulo 18, versículo 15 e 16. O segundo ritual exigido era que, no 41º dia após o nascimento do menino, subissem ao templo para a cerimônia de purificação da mulher e a apresentação do menino. Lucas capítulo 2, versículo 21 ao 24. Levítico capítulo 12, versículo 1 ao 8. Números capítulo 18, versículo 15. A oferta pela purificação da mãe era um cordeiro ou 2 pombinhos para os mais pobres. José e Maria fizeram a oferta alternativa, permitida às pessoas pobres demais, para oferecer um cordeiro, 2 pombinhas. Lucas capítulo 2, versículo 24. Enquanto estavam lá, um homem justo e dedicado ao Senhor, chamado Simeão, falou profeticamente sobre o futuro de Jesus como o Messias. Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 32. Depois, Simeão abençoou os pais e profetizou a Maria que o menino seria a causa da queda de muitos e da elevação de muitos outros em Israel. Falariam contra ele e ele revelaria os segredos dos corações dos homens. Quanto à própria Maria, uma espada atravessaria sua alma quando visse como seu filho seria tratado. Após o cumprimento das exigências cerimoniais no templo, José e Maria voltaram para Belém, que ficava a 9 quilômetros de distância de Jerusalém. Nesse tempo, os magos do Oriente viram um sinal nos céus e saíram para encontrar o menino Jesus e adorá-lo. Primeiro foram a Jerusalém e perguntaram onde o rei dos judeus havia nascido. Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 2. Quando o rei Herodes, o Grande, soube da chegada deles,
e das perguntas que faziam, ficou profundamente perturbado. Pediu que os magos procurassem o menino e o avisassem quando o localizassem. Os magos, então, seguiram a estrela, um sinal no céu, a qual finalmente os levou até o destino procurado. Mateus capítulo 2, versículo 3 ao 10. Só quando chegaram à casa onde estava Maria e José, adoraram ao menino Jesus e entregaram-lhe presentes. Advertidos num sonho sobre as intenções malignas de Herodes, o Grande, os magos não procuraram mais. Pelo contrário, voltaram imediatamente para o Oriente, seguindo por outro caminho. Mateus capítulo 2, versículo 11 ao 12. Após isso, José também teve um sonho, no qual foi alertado que Herodes planejava matar Jesus. José então tomou Maria e o bebê e fugiu às pressas durante a noite para o Egito, onde permaneceu até a morte desse perverso rei. Mateus capítulo 2, versículo 13 ao 15. Após a morte de Herodes, o Grande, em março de 4 a.C., José foi informado novamente através de um sonho que já poderia voltar para Israel. Estabeleceram-se então em Nazaré, na Galiléia, onde o menino Jesus cresceu. Mateus capítulo 2, versículo 19 ao 23, Lucas capítulo 2, versículo 39. O lar em Nazaré era cheio de meninos e meninas, pois José e Maria tiveram pelo menos outros 6 filhos. Marcos capítulo 6, versículo 3. No entanto, Jesus, como o mais velho, seguiu a profissão do pai como carpinteiro. Anualmente, José e Maria subiam a Jerusalém. Quando Jesus tinha 12 anos de idade, eles subiram novamente para participarem da festa da Páscoa. Nessa ocasião, quando voltavam para casa, descobriram que Jesus não estava no grupo com os parentes, mas havia ficado em Jerusalém. Voltando às pressas, o encontraram no templo. Quando seus pais o repreenderam por ficar por trás no templo e deixá-lo tão preocupado, a resposta de Jesus foi: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu estava na casa de meu pai? Lucas capítulo 2, versículo 49. Essa é a última vez que José é mencionado no texto bíblico. Depois desse episódio, a única menção a ele é quando Jesus é identificado como filho de José. João capítulo 1, versículo 45. Não há qualquer menção à sua pessoa na crucificação nem no ministério de Jesus. E isso pode ser presumido como um sinal de que ele tenha morrido em algum momento entre o incidente no templo e o início do ministério de Jesus, cerca de 18 anos depois. A próxima vez que encontramos Maria é já durante o ministério de Jesus, que começou quando ele tinha cerca de 30 anos de idade. Lucas capítulo 3, versículo 23. Naqueles dias houve um casamento em Caná da Galiléia, para o qual Maria e Jesus foram convidados a participar. Acabou o vinho e Maria, tentando poupar a família que promovia a festa de uma vergonha, falou com Jesus sobre o assunto. João capítulo 1, versículo 10. Ele operou ali o seu primeiro milagre, ao transformar a água em vinho. Leitores dessa história ficam confusos pela aparente aspereza de Jesus com sua mãe, ao se referir a ela como mulher.
João capítulo 2, versículo 4. Tal referência, no entanto, era o padrão da época, sendo considerado respeitoso e não rude. Em uma outra ocasião, quando Jesus ministrava para uma grande multidão, Maria e os outros filhos foram questioná-lo, pois não estavam entendendo o propósito messiânico da vida de Jesus e diziam que ele estava fora de si. Marcos capítulo 3, versículo 20 ao 21. Esse incidente, além de mostrar a falta de entendimento deles acerca do ministério de Cristo, mostrava também o cuidado e as preocupações que tinham para com ele. Parece que Maria e seus filhos temiam que a sobrecarga de trabalho pudesse afetar a capacidade mental de Jesus. Maria também sofreu a dor de ver seu filho sendo crucificado. João capítulo 19, versículo 25. Estava bem perto da cruz e observou a dor e a tortura do seu filho. Jesus notou a presença dela ali e a colocou sob os cuidados de João, seu discípulo amado. João capítulo 19, versículo 26 a 27. Isso indica, mais uma vez, que José já havia morrido e que Jesus havia assumido o cuidado de sua mãe. No entanto, ao se aproximar da morte, Jesus transmitiu essa responsabilidade para João. A última referência a Maria na Bíblia encontra-se depois da ressurreição de Cristo. Ela, provavelmente, seus outros filhos, os apóstolos e quase 120 pessoas estavam reunidos no cenáculo em Jerusalém. Atos capítulo 1, versículo 14. A tradição sugere que Maria tenha vivido em Éfeso com o apóstolo João no final de sua vida e ali tenha morrido. Como foi dito, Jesus havia entregue a João a responsabilidade de cuidar de Maria após a crucificação. E, aparentemente, Maria viveu o restante de sua vida ao lado do discípulo amado. Um problema existente em relação à morte de Maria é que existem dois lugares atualmente atribuídos como local do seu sepultamento. Um túmulo em Éfeso e o outro em Jerusalém. O de Éfeso é, porém, o mais plausível. Em lugar nenhum na Bíblia deve-se veneração a Maria. Na verdade, Jesus rejeitou isso. Lucas capítulo 11, versículo 27 ao 28. A Igreja Católica estabeleceu dogmas como, por exemplo, a virgindade perpétua de Maria, afirmando que Jesus, quando nasceu, deixou a virgindade de Maria intacta e que os outros filhos e filhas, Marcos capítulo 6, versículo 3, seriam filhos de um primeiro casamento de José e não de Maria. Outra heresia é a ideia de que Maria também teve uma ascensão aos céus, não passando por uma morte natural, o que mostra uma contradição entre esta ideia e a dos que creem que esse túmulo está ou em Jerusalém ou em Éfeso. Há ainda os que dizem que Maria não possuía o pecado original, ou seja, era da mesma qualidade espiritual e moral que Jesus. Embora John Scott tivesse argumentado no século XIII a favor dessa doutrina, Tomás de Aquino e os dominicanos, por diferentes razões, se opuseram a ela. Cristo, diziam eles, não podia ser o Salvador do mundo, inclusive de Maria, se ela não tivesse pecado e se não tivesse a necessidade de salvação. Essas doutrinas
não tem apoio nenhum no Novo Testamento. Os textos bíblicos concordam que, depois do nascimento perfeitamente normal de Jesus, Lucas capítulo 2, versículo 5, José e Maria viveram como marido e esposa e experimentaram a bênção de ter uma grande família. Marcos capítulo 6, versículo 3. Diante disso, podemos dizer que Maria, mãe de Jesus, é digna de nosso respeito. No entanto, não de adoração, pois a Bíblia nos ensina a adorar somente a Deus. E Maria, ela não morreu virgem. Maria foi mãe de Jesus e de outros filhos também. Então, aqui, meus amigos, nós concluímos mais uma etapa de personagens da Bíblia de A a Z. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima. Shalom, shalom, graça e paz.